Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, gente, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, eu vou responder essa questão, que foi uma pergunta em um comentário de um vídeo meu, tá? E eu achei a pergunta super legal, né? Depois a pessoa falou algumas coisinhas assim que eu não concordo com o que ela falou, mas tudo bem, eu acho que nós temos a liberdade de percebermos nossos filhos de formas diferentes, tá? Não concordo, mas tudo bem, né? Minha intenção não é convencer a pessoa do contrário, tá? Quando ela me fez essa pergunta, eu achei muito interessante. Eu achei que talvez fosse uma pergunta que outra pessoa pudesse fazer, ou que talvez até já fez na sua cabeça, mas por algum motivo não comentou. Então, por ter achado essa pergunta muito interessante, é que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Até pra justificar, pra explicar pra vocês por que que eu coloco no título do vídeo, quando eu me refiro a Alice, eu coloco bebê, tá? Por que que uma vez que ela tem 2 anos e ela não é bebê mais. Então eu vou explicar pra vocês primeiro isso. Depois eu vou falar dessa questão do bebê relacionando com o desenvolvimento da Alice. Porém, tudo que eu falar aqui, gente, são as minhas percepções, é como eu vejo, é vivendo mesmo o dia a dia com a minha filha. Não é uma coisa assim padronizada, tá? É uma percepção minha. Então eu vou explicar porque tudo isso que eu falar aqui tem a ver com o que ela comentou depois que ela me fez essa pergunta, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar é o porquê que eu coloco no título bebê. A Alice, ela tem 2 anos. Segundo a teoria, a criança completa 2 anos, ela deixa de ser bebê. Mas por que ela deixa de ser bebê? Porque ela está pronta para outros desafios, tá? Ela está pronta para outros desafios. Mas esses desafios, eles podem ser conquistados, eles podem ser alcançados mesmo antes dos 2 anos. Ou bem depois dos 2 anos. Não tem uma data certa assim. Assim como a gente não tem uma data certa para tirar a fralda. Não, é com 2 anos que a criança precisa sair da fralda. Não, com 2 anos ela pode estar pronta para sair das fraldas. Ela pode estar pronta para sair da, sei lá, da mamadeira. Essas questões, né? Mas não significa que é 2 anos certinho, né? Primeira coisa que, assim, que eu entendo, tá, gente? Que eu entendo, a forma que eu vejo é assim, tá? Baseado na minha experiência de observar mesmo a natureza, ver como que as coisas são. Eu sempre tive muitos sobrinhos, cada um foi diferente. Eu tô na 3ª filha, cada um é diferente. Tô observando tudo isso, é assim que eu vejo essa situação. Mas por que eu ponho no vídeo uma vez que ela não é bebê mais? Eu coloco no vídeo porque eu falo de coisas de bebê, tá? Quando eu falo de fralda, fralda faz parte do mundo dos bebês. Eu falo de alimentação, da progressão da alimentação da Alice. Isso são assuntos que normalmente quem tem bebê ou crianças que é um pouco mais do que bebê, estão também à procura disso, querendo saber um pouco mais, a percepção de outras mães, tá? Então, uma vez que eu estou falando de coisas que fazem parte do mundo dos bebês, ainda que a minha filha não seja bebê, eu acho interessante colocar no título do vídeo para que nós possamos nos agrupar, tá? Então, às vezes a mãe tem um filho de 1 aninho e busca inspiração em um vídeo, tá? O tipo de fralda, quer saber minha opinião sobre a fralda, né? Então, assim, porque a criança de 1 mês até 2 anos, 2 anos e pouquinho, ela usa fralda, às vezes até um pouco mais, ainda que seja noturna, ela usa fralda. Então, eu acho que quando eu coloco bebê no título, eu acho mais interessante. Sem falar que eu acho super carinhoso, não em relação à criança, mas em relação a outra mãe. Eu acho que é uma linguagem assim materna, é uma linguagem que nos une, que nos aproxima, tá? E como a Alice ainda utiliza coisas do mundo dos bebês, porque só tem 4 mesinhos que, segundo a teoria, ela deixou de ser bebê, então ela ainda, né, tem muita coisa, ela é mais bebê do que criança, digamos assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Então, eu acho super normal, super tranquilo eu me referir a ela no título do vídeo como bebê. Até porque isso não vai interferir no desenvolvimento dela, porque ela nem sabe, ela não sabe ler, ela não sabe o que eu tô colocando no título. E ela também não entende que ela não é bebê.
que ela não entende que com 2 anos ela deixa de ser bebê. Na verdade, a Alice, eu acho que cada criança é de um jeito, mas a Alice, ela se vê como neném. Mas eu, hora nenhuma, vou chegar para ela e dizer, olha, você não é neném mais, porque ela fez 2 anos. Normalmente, eu utilizo isso em uma situação. Por exemplo, quando ela se olha no espelho e diz, ó, nenê, eu falo, é a Alice, porque eu quero que ela se veja como Alice. Isso, antes dela completar 2 anos, eu já agi assim, para ela se ver como Alice. Bom, eu nunca fiquei assim repetindo, falando muito para Alice que ela era bebê, descontextualizado. Eu nunca fiquei falando, nenê, nenê, nunca, nem antes dos 2 anos, tá? Só em algumas situações que eu me referia a ela como neném, porque igual eu falei, bebê não é uma linguagem muito comum não, tá? Quando eu falo com outra pessoa, eu até me referia como bebê, eu tenho um bebê, mas pra ela não, é neném, sempre usei neném. Mas eu usava sempre em alguma situação, e não desconectada. Nunca fiquei convencendo ela de que ela era neném, nem quando ela era realmente bebê, segundo a teoria. Hoje, eu vou falar pra vocês que eu não retirei esse vocabulário porque ela fez 2 anos. Eu não retirei assim, não, ela fez 2 anos, agora eu não vou chamar ela mais de bebê. Eu sei que pode ter, não sei, não conheço nenhuma mãe que tenha feito isso. Mas pode ser que alguma mãe faz essa opção. Não, agora você não é bebê mais, tá? Tá, tudo bem, ela tem os motivos dela, ela deve contextualizar do jeito dela. Mas eu não fiz isso porque, assim como ela, quando ela fez 2 anos, eu não tirei fralda, mamadeira e tudo aquilo que faz parte do mundo dos bebês, eu também não vou arrancar isso, nem, sabe, as coisas têm que ser gradativas. Então, assim, só para vocês entenderem, quando eu quero estimular a Alice a conquistar alguma coisa que eu sei que ela tem maturidade para isso, independente dela ter 2 anos, podia ter sido antes, pode ser um pouco depois, eu falo para ela, não que ela não é bebê, eu falo para ela assim, filha, olha, você pode beber no copo, igual a Mel, igual o papai, igual o Felipe, entendeu? Você pode beber, você tá crescendo, sabe? É muito difícil eu falar você não é bebê mais. Às vezes, acho que até já falei. Mas isso aí não é uma coisa que eu falo muito. Sabe por quê? Porque a Alice, não sei se todas as crianças são assim, ela vê toda criança como neném. Então dizer pra ela até de 8 anos, 9 anos, pra ela é neném. Porque ela não entende isso. Ela não vai entender que porque ela fez 2 anos, ela vai deixar de ser bebê. E dizer pra ela assim, olha, você não é bebê, desconectado de alguma situação, ela pode achar que ela não é criança. Ela vê uma criança de 8, 9 anos, 5 anos, ela sempre fala, mamãe, é o nenê. É claro que nessa hora eu mostro pra ela que não é nenê. Eu falo, não, é a amiguinha, a menina. Eu estimulo ela dessa forma. Porque eu não vou falar, é o nenê, até porque pode até causar desconforto para outra criança que não gosta. Chega uma certa idade, 4 anos, 4 anos e meio, ou até menos, a criança não quer ser chamada de bebê. Porque ela sabe que ela não é bebê, ela pode até não ter manias de bebê, mas ela não quer ser chamada de bebê. Então eu sempre explico para ela, eu estimulo o que eu faço em relação à palavra em si. Então eu sempre procuro situações e não isolado. 2 anos, olha filha, agora você não é bebê mais. Olha, não se refira a ela aqui em casa como bebê, porque ela não é bebê mais. Isso não existiu, não fiz isso, não fiz essa ruptura dessa forma. Então, agora, como eu estimulo a Alice a perceber que ela está crescendo? É encorajando ela a novas conquistas que ela tem capacidade de fazer por ter 2 anos. Mas isso ela pode conseguir com 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos. A criança pode conseguir 2 anos, 3 meses ou até 3 anos, né? Então, o deixar de ser bebê e ser criança, porque a teoria diz que a partir de 2 anos é criança. Eu percebo, tá? Pelo menos aqui em casa eu permito que seja um processo, assim como eu acredito que é um processo. Então eu permito, eu não vou fazer rupturas, tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho que a Alice já deveria fazer e ela não faz é comer sozinha. Ela consegue levar os alimentos na boca sozinha e até, eu vou dizer que é certo para a idade dela, nem além nem aqui, mas ela não gosta. Quando eu faço isso, ela come bem menos. Para ela comer mais, eu acabo colocando comida na boca dela.
Mas isso não quer dizer que eu não esteja estimulando ela, encorajando ela a comer sozinha, tá? Eu acho que, ainda que a mãe tenha mania, em alguns momentos, de carinhosamente, numa relação muito íntima com o seu filho, de chamar ele de bebê da mamãe, eu realmente, ou neném da mamãe, eu realmente, eu posso estar enganada, mas eu não acredito que isso vá atrapalhar o desenvolvimento da criança. Eu, particularmente, não acredito nisso. Pode ser que tenha alguma teoria que diz o contrário. Sabe por quê? Porque eu acredito que a criança vai crescer quando você permite que ela cresça. A criança vai sair do bebê e se tornar uma criança, ou seja, deixar hábitos de bebê, quando você permite, quando você encoraja. E pode até demorar um pouco, mas ainda que não tenha muito estímulo, vai acontecer. Vai acontecer porque é um processo natural, a não ser que ela tenha algum problema que limite ela. Então, assim, eu escolhi perceber, aceitar como um processo. Então, pra mim, assim, aqui em casa, não tem essa coisa, assim, muito rígida. Eu olho pra Alice e vejo que ela está num processo de deixar de ser bebê, embora a teoria diz que ela não seja bebê mais. Mas como ela tem hábitos ainda de bebê e só tem 4 meses que ela fez 2 anos e criança vai até 12 anos, então eu acredito que ela é mais bebê do que criança. Porque a criança de 2 anos, pelo menos foi o que eu li, ela está preparada para alguns desafios. Por exemplo, a criança de 2 anos, ela tem condições de usar o vaso sanitário, tá? Ela tem condições. Mas nem todas as crianças estão preparadas para isso. Nem todas as crianças, mas a teoria diz que ela tá. Então, tem várias características que se observaram comum nas crianças de 2 anos e por isso que eles determinaram que essa idade não é mais bebê. Mas não significa que todas as crianças são iguais. Então, enquanto a criança ela estiver nesse mundo de fralda, de mamadeira, de chupeta, de paninho para dormir, de bercinho, ela é mais bebê do que criança. O importante é nós, pais, sabermos que ela não é bebê mais, tá? Segundo a teoria, ela não é. Isso é importante, a gente estar ciente de... Não só que ela não é bebê, eu tenho que saber por que ela não é bebê mais. Porque a teoria diz que a partir dos 2 anos, ela explica direitinho o que o seu filho é capaz de fazer. É só vocês pesquisarem no Google. Então, é importante saber isso para que você... para você estimular seu filho no momento certo, para você também não estimular mais do que ele vai dar conta e nem deixar de estimular. Então a teoria fala, a partir dos 2 anos a criança está pronta para isso, por isso que ela é criança, tá? Mas olhando assim pelo lado afetivo mesmo, o lado natural das coisas, como elas são, eu entendo que a Alice, pelo menos a Alice, está numa transição. Porque ela ainda tem muita coisa de bebê, tá? Eu não tô dizendo quanto ao desenvolvimento cognitivo, social, não. Isso aí ela tá muito bem para a idade dela, ela se comporta muito bem, ela tá requerendo coisas, ela está me cobrando coisas que é de criança a partir de 2 anos. Por exemplo, uma necessidade muito grande de estar com outras crianças. Antes eu levava a Alice lá embaixo, ela ficava com as crianças numa boa. Hoje não, ela solicita. Se eu vou lá embaixo e não tem criança, é diferente para ela. E ela fica imitando, e ela quer fazer o que os maiorzinhos fazem. E é uma ótima oportunidade, porque como tem bebês, eu mostro para ela. Eu falo para ela parar de ver toda criança como bebê. Mas isso é um processo, eu não preciso ter pressa. Uma hora vai cair a ficha. Então eu digo para ela, eu falo, olha, o bebê não anda, o bebê, ela tá batendo na porta, mas meu marido tá de olho. Olha, o bebê não anda, o bebê não fala, o bebê não faz isso. Então é a hora que ela vai começar a perceber que tem uma diferença entre ela e o real bebê. Bom, gente, ela estava gritando lá na porta, eu fui lá abrir pra ela, né? Então, gente, desculpa, eu tive que dar a luz pra ela deixar eu gravar. Mas assim, o vídeo mesmo foi só pra compartilhar com vocês essa minha percepção sobre o bebê, sobre a criança, tá? E, de repente, eu espero que vocês tirem proveito, possam refletir sobre isso também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, ali está com a luz lá. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.